2 jogos e foram 2 empates. Agora, é futebol, meu camarada. É futebol, irmão. 90 minutos, é um golzinho, a bola vadia ali, 1-0 Flamengo subiu o Vasco titular. Olha a merda. Pô, filho. Se for um pouquinho inteligente... O que vai acontecer, Jean, é que eu ratifico a minha posição. Eu acho impossível o Flamengo jogar com o Sub-20 quarta-feira. Ah, mas é porque o nosso planejamento tá aqui, ó. O planejamento para tomar atum, eles são muito vaidosos. E eu seria também. Que cai o quê, cara? Cai pra segunda do Carioca. E cai o quê, cara? As pessoas falam sem ler regulamento, velho. Eu fico louco, aí nego fica caindo nessa, pro Flamengo cair. Mudou o regulamento. Vai ter quadrangular final, é verdade, erro. Amanhã é dia de decisão para o Flamengo no Campeonato Carioca. Tem clássico 2 milhões contra o Vasco no estádio do Maracanã. E o Flamengo prepara aí uma grande surpresa, define surpresa aí para enfrentar os vascaínos. E a mídia vascaína aí já está preocupadíssima com o Mengão. O Flamengo está mudando os planos de rotas no Campeonato Carioca. Então já deixe seu hype e se inscreva. Vamos aqui para mais um corte. Vamos falar do jogo, né? Quarta-feira, 9h30 da noite, Vasco-Flamengo, o primeiro clássico da temporada. E do lado de lá, vou botar aí hoje matéria do GE. Vamos trazer aí a matéria do GE que diz o seguinte: risco de rebaixamento muda planos e Flamengo deve ter jogadores profissionais contra o Vasco. Só que foi uma informação dada hoje à tarde pelo companheiro Vene Casagrande, de que o técnico do Flamengo, do Sub-20, o Bruno Pivetti, que foi treinador do Operário, um ótimo treinador da Tombense também, ótimo treinador, ficou esperando o treino começar para ver se chegava alguém. E não desceu nenhum profissional para treinar. Então ele fez com o Sub-20. Só se amanhã vai descer algum profissional, vai vir algum profissional. Agora, eu acho que o que vai acontecer, Jean, é que eles vão vir com um cata-cata. Eu ratifico a minha posição. Eu acho impossível o Flamengo jogar com o Sub-20 quarta-feira. Ah, mas é porque o nosso planejamento tá aqui, ó. O planejamento para tomar a tunda. Eles são muito vaidosos. E eu seria também. Eu estaria aqui esperado se o Vasco fosse com o Sub-20 pegar o time do Flamengo. Então, e aí, gente? Isso atrapalha o Vasco ou não atrapalha ou não faz diferença nenhuma, Jean? Não, eu acho que não atrapalha. Só voltar aqui um pouquinho. A Fernanda, mais conhecida como a minha esposa, está na nossa audiência. Olha. E eu quero falar para ela que eu vou passar o telefone do Romano. O Romano dá um jeito de pegar a nova camisa do Vasco, tá? Lá na loja. Então, calma, Fernanda, calma. Tem lugares que não tem, mas tem lugares que tem. Então, fica tranquila que vai dar tudo certo. O Flávio, assim, ó. Eu concordo com você. Eu acho que vai ser um meio termo. Eu acho que eles vão ver lá a rapaziada que tá com a questão física mais em dia e vão colocar para jogar. Não todo mundo. Eu acho que eles não vão descer com todo mundo. E é um jogo que pode se tornar muito importante, porque se eles perderem, eles pegam o Fluminense no final de semana. Aí é uma decisão para eles não passar. Rebaixado eles não vão ser, porque tem mais um quadrangular ainda, né? O Campeonato Catarinense também fizeram isso aqui. Mas eles não vão querer passar esse vexame aí de disputar o Campeonato Quadrangular. Agora, tem uma coisa também, senhor Flávio Dias. O seu Bruno Pivetti já pode botar as barbas de molho, porque a gente sabe como é que é futebol. Eles jamais imaginavam que eles iam passar essa vergonha de início de Campeonato Carioca, mesmo com o Sub-20. O Sub-20 deles não é campeão do mundo, não é bicampeão do mundo, só não ganha do Sub-20 do Vasco. Então, acho que 10 jogos sem vencer, 11. Né? Mas eu acho que eles não jogou copinha para isso, né, Jean? Isso, boa, Sérgio Kine. Não tem nem a desculpa da copinha, que antes é porque os melhores estavam na copinha, não foram nem para a copinha, ficaram lá. Mas eu acho que alguns profissionais devem descer, sim, para participar dessa partida contra o Vasco. Bom, o Vasco vai vir completo. Inclusive, vai ter o retorno do lateral esquerdo, Lucas Piton. A gente tem aí algumas fotos do treino de hoje. O Vasco que vai vir com o time, todo ele titular. Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Thiago Mendes, Cauã Barros e Felipe Coutinho. Ryan, a priori, vai para o jogo. Nuno Moreira e Andrés Gomes é o Vasco para esse jogo. Ô Sérgio, eu falei isso ontem aqui
É claro que em condições normais de temperatura e pressão, o Vasco vai ganhar o jogo. E falei hoje de manhã no BDG uma coisa, porque eu não tenho medo de falar as coisas. Opinião é opinião. Eu acho que a gente fica muito... Eu não fico, tá? Empolgado, porque, é claro, é um jogo. Eu tô doido para chegar quarta-feira. Tenho saudade de ver jogo no Maracanã. Gosto, entendeu? Mas eu acho que uma vitória do Vasco vai dar alegria ao torcedor de ganhar, legal, mas não pode mascarar uma situação. Porque se o Flamengo jogasse com o time titular, ia ser brabo ganhar deles. Ia ser muito duro, mesmo o Vasco completo, né? Você acha que é um jogo que se torna, e você não falou sobre isso ontem no pós-jogo, e foi um tema que nós falamos aqui, é um jogo perigoso, apesar das circunstâncias serem todas favoráveis ao Vasco? Ou é aquela história de que, pô, ganhou do Volta Redonda, perdeu pro Volta Redonda, perdeu pro Bangu, como é que o Vasco não vai ganhar desse time? Isso não é uma faca de dois gumes, não é brabo essa obrigação de vencer o Flamengo na quarta-feira porque eles estão com sub-20? Flávio, eu acho que tudo que acontece em um clássico é perigoso em todos os sentidos, sabe? Eu acho que, ainda mais sendo o Flamengo, claro, potencializa ainda mais. Você jogar contra o time principal do Flamengo tem um peso diferente do que você jogar com o sub-20. Claro que para eles, essa preocupação de não tomar um sacode nosso, coisa que... Porque lá na frente, o número que fica, não tem nenhum asterisco lá dizendo que era o sub-20. Seria uma vitória importante do Vasco, quebra de tabu, enfim, tudo que a gente já sabe. Mas vendo do nosso prisma, né, do nosso ponto de vista, eu tento tirar o lado bom, sabe? Talvez até... É essa a questão. Mas ainda falta muito e eu vou repetir o mesmo discurso do Saldívia. É um jogador que tem que estar cada vez mais maturando para saber se vale a pena ou não, tá bom? Enfim, sobre o jogo, é isso que eu tenho para falar, tá? É isso que eu tenho para falar. Agora o Vasco vai enfrentar o Flamengo, até falando um pouco mais de futebol, tá? Campo e bola. O Flamengo, pelas informações até do meu ex-colega de SBT, Verê Casagrande, o Flamengo vai manter o planejamento de ter o sub-20 no Campeonato Carioca. Rapaz, vou te falar uma coisa aqui, tá? Esse jogo, para o Vasco, não tem nada de positivo caso o Flamengo vá com o time sub-20. Se o Vasco ganhar do Flamengo sub-20, não fez mais que obrigação. Se o Vasco perder para o Flamengo sub-20, é vexame. Se o Vasco empatar com o Flamengo sub-20, é vexame. Então vou te falar um negócio aqui, cara. Foi com o sub-20, o Flamengo divulgou a lista de relacionados e não tem ninguém no time reserva, titular, não tem uma mescla, não é um time B do Flamengo, por exemplo, eu não colocaria os titulares. Eu meteria isso aí, ó. O mistão, o reserva, botaria um bando de garoto e vai testar. E ó, desculpa, dane-se o Campeonato Carioca. É ruim, hein? Correr esse risco, se eu sou o Vasco, nem por um decreto. Não tem nada de positivo no Vasco botar o Vasco titular contra o Flamengo sub-20. Seria um tiro no pé. Pô, esquece isso. Já dou aqui o recado. Comissão técnica, diretoria, Fernando Diniz, todo mundo que assiste a live aí, que eu sei que tem uma galera que assiste. Meu recado é simples. Esquece. Vai botar sub-20? A gente também vai botar. Vai botar o time reserva? Aí é outra história, que o time reserva do Flamengo é uma seleção. Beleza, aí bota o time titular. Agora, sub-20? Esquece isso, filho. Esquece isso. Mete um mistão e enche de moleque da base. Aproveita que o Vasco foi eliminado da Copinha. Enche de moleque da base, tá? A gente, não é nem questão... Aí eu tô vendo aqui. Pô, mas tu não acha que o nosso sub-20 pode ganhar... que o nosso time titular pode ganhar do Flamengo sub-20? Eu acho que pode. O Vasco não perdeu pro Flamengo ano passado. Foram 2 jogos e foram 2 empates. Agora, é futebol, meu camarada. É futebol, irmão. 90 minutos, é um golzinho, a bola vadia ali, 1-0 Flamengo sub-20 no Vasco titular. Olha a merda. Pô, filho. Se for um pouquinho inteligente, não coloca o time titular. É só ser um pouquinho inteligente, tá? Minimamente inteligente, tá? É isso. E essa é a minha opinião. Se o Flamengo vier com o elenco principal, beleza, bota lá seus titulares, tá?
Bota lá seus titulares. Agora a gente vai para Pensar em queda de Flamengo ou de qualquer clube grande na atual forma do Campeonato Carioca, porra, é delírio. Já perdeu o seu boa tarde. Edu, boa tarde para você. Perde. Boa tarde, Baran. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Delírios, né, cara? Isso me lembrou muito Alexandre Pires. Delírio de amor, você provocou em mim. Eu gosto de ver um bom delírio aqui. O Thiago, com o seu belíssimo delírio. Parabéns, Thiago. Boa tarde para você. Boa tarde, Baran. Boa tarde, senhores. Como é bom chegar nesse programa com esse ritmo espirituoso. Porque eu estou muito feliz hoje. Por quê? Quando meu time começa a se portar no mercado como ele tem que se portar, eu fico feliz, sabe? Renestrosa, Brenner, vamos tentar o Cuiabano, tem que ir lá ver o Vinição. Dá para trazer o Vinição? Vamos tentar. Do Flamengo, nesse início do ano, é o Flamengo não se classificar para a fase quartas de final. Por quê? Porque aí o Flamengo vai ter que disputar esse quadrangular aí. Que não é nem um quadrangular, né? Não é um quadrangular, são 4 times que se enfrentam, porque não é. Enfim, chama como quiser. Mas o Flamengo vai ter que disputar esse torneio, vou chamar de torneio com 4 clubes. E aí vai ser vexatório. Por quê? Porque o Flamengo vai ter que colocar os seus melhores jogadores, porque o último cai. Então ele vai ter que colocar em algum momento seu time principal para jogar. E aí realmente o planejamento fica bem ruim. E mais, olha que loucura. Quem passar adiante. Eu também estou confiante, estou nessa expectativa que amanhã o Flamengo vai surpreender o Vasco, os vascaínos na escalação, Felipe Luiz. É bem provável, o Flamengo vai ter essa resposta logo mais à tarde. Não acredito que o Flamengo vai com o time totalmente reserva. Então deixe o seu like, se você chegou até o final, se inscreva e também ative o sino.